meio de uma tempestade, um homem diz o seguinte: tenham bom ânimo. O que você faria se você escutasse isso? Porque foi isso que alguns discípulos escutaram Jesus dizer. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou Gabriel Valentim. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre ter bom ânimo com base no livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 50, onde Jesus ele diz o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não temas. No texto nós vamos analisar que no meio de uma tempestade vem um homem sobre as águas. Os discípulos, eu imagino que as suas mentes já estavam turbadas, se eu posso usar essa palavra turbadas, eu não sei muito bem qual o significado, mas enfim. Os discípulos, eles estavam já com suas mentes um pouco, vamos dizer, assustadas, com a sua mente já muito agitada por conta da tempestade. Eles estavam angustiados. E é interessante que quando eles observam no meio da tempestade, eles veem alguém. E o que eles falam? Eles dizem que é um fantasma. Só que é interessante que esse suposto fantasma, que foi tratado como um fantasma à vista, quando eles ouviram Jesus dizer, sou eu, logo eles reconheceram. Não porque eles estavam andando sobre as águas, mas porque o bom pastor falou e as suas ovelhas lhe conheceu a voz. Por que a gente deve ter bom ânimo? Em primeiro lugar, por que a gente deve ter bom ânimo? Porque o próprio Jesus mandou ter. Ouvir ter bom ânimo num momento de dificuldade na nossa vida não é fácil. Até porque a gente não quer ouvir simplesmente palavras. Queremos ver que coisas aconteçam. Ouvir ter bom ânimo num momento de dificuldade na nossa vida não é tão fácil de aceitar, porque nós queremos, principalmente eu falo por mim, nós queremos ver que alguma coisa aconteça e não apenas que palavras sejam lançadas. Os momentos de dificuldade são os momentos em que mais Jesus vai nos falar. Tende bom ânimo. Eu sei que é difícil escutar tem bom ânimo na dificuldade, na tempestade, na adversidade, em qualquer outro momento difícil ou ruim na nossa vida. Mas é o que Jesus quer que tenhamos neste momento. Não apenas que tenhamos também bom ânimo, mas também que venhamos a ter fé. Fé em Cristo, para que nós possamos passar por essa tempestade e ver um arco-íris logo após a tempestade. É isso que Cristo quer, que nós tenhamos bom ânimo no momento da dificuldade. Em segundo lugar, tem bom ânimo, porque Jesus intercede por nós. Na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como advogado, é alguém que pleiteia pela nossa causa. É alguém... Oxe, falei bonito. Pleiteia. É alguém que julga pela nossa causa. Ou é alguém que é convocado a estar ali para interceder por nós, para a nossa defesa. E no versículo 46 de Marcos 6, a gente percebe que Jesus ele mandou os discípulos e depois ele subiu ao monte para orar. E é interessante que ele sobe ao monte para orar, e eu concordo com esse tipo de pensamento de quem pensa assim, de que ele sobe ao monte para orar, para interceder pelos discípulos no meio do mar, porque ele sabia que viria uma tempestade à frente. Cristo sabe das tempestades que iremos passar na nossa vida. Não é à toa que ele diz que estaria ao nosso lado até a consumação dos séculos. Temos a presença de Cristo mediante o Espírito Santo nas nossas vidas. Temos a presença de Cristo eternamente até o fim, até o último respirar, até o último momento em que nós estivermos aqui nessa terra. Nós temos a garantia da presença do nosso intercessor, que é o Cristo. Por que ter bom ânimo? Em terceiro lugar, porque ele vê a sua dificuldade. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar. Interessante que nesse versículo 48 de Marcos 6, nós iremos analisar que ele percebe a nossa dificuldade, que ele percebe o momento difícil em que estamos passando.
Ele percebeu a dificuldade deles estarem navegando em alto mar. Ele percebeu a dificuldade deles remarem no mar. Ele percebeu a dificuldade também por conta do vento. E é interessante que Jesus, antes, ele intercede pelos discípulos, porque ele sabia de toda essa dificuldade que lhes viria. Ele não apenas vê a nossa dificuldade, ele nos compadece diante das dificuldades. Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Cristo, ele sabe que nós iremos sofrer. Ele sabe que sofremos. Inclusive tem um livro chamado O Livro dos Mártires. Esse livro aqui é um livro que eu ganhei da minha mulher, é um livro que eu super amo. Inclusive eu tenho que voltar a ler ele. É um livro que eu posso perceber, que todo mundo também acho que já leu esse livro, pode perceber que dentro desse livro tem histórias de pessoas que sofreram, pessoas que padeceram, foram mártires, né? Não é à toa que o livro chama o Livro dos Mártires. Pessoas que sofreram por conta do nome de Cristo. Em nenhum momento eu vejo, não só aqui nas Escrituras, como também aqui no Livro dos Mártires, em tantos outros livros falando sobre pessoas que sofreram, eu não vejo em nenhum momento Cristo os abandonando. Ele vê a nossa dificuldade, não é à toa que ele nos fortalece diante dela. Ele nos fortalece na dificuldade. Ele nos fortalece, ele nos dá graça, ele nos dá força para que nós possamos passar pela dificuldade, dando glória a Deus, e para que nós cheguemos no final para concluir e vencermos, né, toda essa dificuldade que esteja diante de nossas vidas. Por que tem bom ânimo? Em quarto lugar, porque Cristo ele se aproxima e fala. Versículo 50. Logo lhes falou e disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. É interessante que Jesus ele percebe nossa dificuldade, ele nos manda ter bom ânimo, ele intercede por nós e ele ainda tem a misericórdia e o desejo de se aproximar de nós no meio à dificuldade e falar conosco, seja nos prometendo algo, seja nos dizendo que iremos passar por aquele vendaval. São nos momentos mais difíceis de vendavais na vida do cristão que Jesus se aproxima e chega e fala com o cristão que está passando por esse momento de vendaval. Porque o momento dos vendavais é o momento onde a nossa fé ela é provada. É o momento onde Cristo ele não se ausenta, ele está presente. Só que por conta das situações nós não percebemos a sua presença. Ou nós não conseguimos perceber que há uma porta aberta diante de toda essa dificuldade. É nesses momentos que Cristo ele mais prova a nossa fé. Para que nós enxerguemos em nós, para vermos se de fato temos aquela fé que dizíamos ou dizemos ter, a fé em Cristo. Nos momentos de tribulações que Cristo ele se aproxima, fala ao nosso coração, inclusive através das Escrituras Sagradas. Você quer vencer esse vendaval que está passando na sua vida? Simples. Leia as Escrituras Sagradas, medite nas Escrituras Sagradas, coloque as Escrituras Sagradas dentro do seu coração e dentro da sua mente, porque eu tenho certeza que se você tiver as Escrituras guardadas dentro do seu coração e da sua mente, no dia da aflição, eu tenho toda a certeza, meu irmão, que você vai ter a fé necessária para você passar por todo esse vendaval. Por que ter bom ânimo? Em quinto e último lugar, porque ele fica contigo e vence o problema. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. 2 Coríntios 2,14, Paulo ele diz o seguinte, na parte A, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quando nós iremos analisar nas Escrituras Sagradas, todas as pessoas que tiveram um problema ou um momento de aflição ou de vendavais na sua vida, Cristo sempre esteve ao lado dela, seja no Antigo quanto no Novo Testamento. Tudo bem que no Antigo Testamento Cristo ele não havia se manifestado como no Novo Testamento. Só que, porém, no Antigo Testamento nós podemos perceber que Cristo ele sempre esteve presente na história daqueles que sofreram. Cristo ele vai estar presente na história de José, Cristo ele vai estar presente na história de Abraão, Cristo ele vai estar presente na história de Isaac, Cristo ele vai estar presente na história de Moisés, Cristo ele vai estar presente na história de todos os outros homens de Deus que aparecem nas Escrituras Sagradas. O mais interessante nessa história de Marcos 6,50 não é apenas que ele para o que está acontecendo, ele não apenas para o vento. O que de interessante que nos chama a atenção aqui nesse capítulo 6
é que ele sobe para o barco, ele acalma a tempestade e ele fica com eles. Cristo ele não apenas quer acalmar a tempestade ou vendaval na sua vida. Ele não apenas quer te dar bom ânimo. Ele também quer entrar no seu barco, que é a sua vida, e ficar contigo. Todos os dias Cristo bate na porta do coração do ser humano. E é ele quem decide se vai ou não abrir a porta para Cristo. Pela fé, precisamos abrir a porta para Cristo todos os dias das nossas vidas. Não é porque apenas entregamos a nossa vida a Cristo um dia na igreja ou em qualquer outro lugar que nós não tenhamos que abrir as portas do nosso coração diariamente. Necessitamos a cada dia ter a morada de Cristo dentro de nós. Ter Cristo morando dentro dos nossos corações. Ter o Espírito Santo morando dentro dos nossos corações. Se você está sem ânimo, essa é uma mensagem de esperança que Jesus tem para você hoje. Este foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou pedir para que você deixe o de sempre, que é o seu joinha não sei o que se fala, né? O seu gostei, que você também compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil, um momento onde ela passa praticamente todos os dias sem ânimo. Que você também possa compartilhar esse vídeo com amigos, familiares, irmãos da igreja, pastores, e enfim. Que você gostou desse vídeo também, quiser deixar um comentário, quiser também me trazer aqui como é que eu posso dizer, um modo que você queira que eu trate de algum tipo de assunto. Uma sugestão, obrigado, vida. Se você quer dar uma sugestão para mim, para que eu possa trazer no canal aqui, pode deixar no comentário aqui, onde eu também vou deixar as minhas redes sociais. Vou também deixar o link do meu livro em formato físico e formato digital. E eu acho que é só isso, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tamo junto em nome de Jesus.